Gente, hoje nós vamos estudar a farmacoterapia das dislipidemias. O indivíduo dislipidêmico, ele pode estar em pode apresentar diferentes patologias. São, todas elas, distúrbios no lipidograma. Então, quando eu peço um lipidograma, eu verifico se há algum tipo de dislipidemia. Como, por exemplo, triglicérides alto, né? Um excesso de triglicerídeos. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre o que são esses triglicerídeos. Ou um VLDL alto, um LDL alto e um HDL baixo. Esse é um lipidograma totalmente do mal. Eu quero o oposto disso daqui. Quero níveis controlados de triglicerídeo, VLDL e LDL, e quero níveis elevados de HDL. Por quê? Quem são esses lipídios do lipidograma? Primeiro, gente, o que são os lipídios para vocês? Quando eu falo lipídios, vocês pensam em quê? Gordura. Engasguei aqui com a água. Tosse de fumante, credo. Seu nariz. Lipídios, gorduras e óleos são substâncias importantes para o nosso corpo, são constituintes estruturais das nossas células. Que é mais estrutural que os fosfolipídios? Onde é que a gente encontra fosfolipídio no nosso corpo? Na membrana plasmática. Na membrana das células, né? Na membrana das organelas, na membrana do núcleo. Porque a membrana no nosso corpo é constituída de fosfolipídios. Então, esses lipídios fosfatados são super importantes para o nosso organismo, né? Eles que criam as membranas que separam o meio intracelular do meio extracelular. Um outro tipo de lipídio é o colesterol, extremamente importante na nossa fisiologia para a produção de hormônios. A testosterona nos homens, o estrogênio nas mulheres e a progesterona são produzidos a partir do colesterol. O cortisol é produzido a partir do colesterol. Ele também faz parte das membranas plasmáticas. Ele também é usado para produzir os sais biliares no fígado. O colesterol tem muitas funções biológicas importantes no nosso corpo. E os triglicerídeos, gente? O que são esses? É o terceiro tipo de lipídio e mais abundante no nosso corpo. Quero saber para que ele serve e onde ele é guardado no nosso organismo. Qual é a utilidade, gente, dos triglicerídeos? Reserva de energia? Reserva de energia. Qual é a nossa reserva? Se ele é reserva, é porque nós temos uma fonte principal de energia. Qual que é ela? Glicose. Glicose, é carboidrato. Nossa fonte principal de energia é glicose e um carboidrato, açúcar. Na falta de glicose, nós vamos usar gordura como energia de segunda opção, de reserva. Se ela é uma energia de reserva, ela fica guardada para a hora que a gente precisa usar. Guardada onde? Tecido adiposo. Tecido adiposo. Por isso que meu tecido adiposo, a minha célula adiposa, ela nada mais é que um armazém de triglicerídeos. Tem também fosfolipídios e colesterol no tecido adiposo? Tem. Mas a principal gordura presente ali são os triglicerídeos. À medida que eles vão se acumulando, eles aumentam a minha massa gorda, né? Minha célula adiposa se enche de gordura, fica mais volumosa, e novas células adiposas surgem, né? Eu vou multiplicando esse tecido adiposo e enchendo essas células de gordura também, gerando obesidade, que é um quadro de saúde bastante complexo. O excesso de triglicerídeos ainda pode ser causa de uma inflamação gravíssima do pâncreas. Pancreatite, uma doença que pode ser fulminante. Pode levar à morte em pouco tempo.
Então, vamos lá. Triglicerídeos, então, gente, as minhas gorduras de reserva. É uma fonte de energia de reserva. Eu devo tê-la numa quantidade, eu posso tê-la numa quantidade limitada, sem comprometimento da minha fisiologia, da minha saúde, ou não? Por ser uma fonte de energia. Quantidades adequadas, né? Quantidades adequadas. Eu acabei de falar, se eu tiver triglicerídeos em excesso, o meu corpo vai deslocá-los para o tecido adiposo. Isso vai gerar obesidade ao longo do tempo. E se eu tiver triglicerídeos em excesso, eu também posso gerar um quadro de pancreatite, que é uma doença bastante complicada. Então, triglicerídeos controlados. Posso ter triglicerídeos altos? Não, tem que ter triglicerídeos dentro dos valores aceitáveis. As principais fontes de triglicerídeos da nossa dieta são as gorduras animais e os óleos vegetais. Então, quando eu estou consumindo um vegetal, nele tem triglicerídeos. Alguns são mais ricos em óleos que outros. Por exemplo, o amendoim, o abacate tem mais óleo. A soja, né? Alguns, inclusive, a gente extrai óleo, né? Da soja, do coco, da canola, do girassol, da oliva. As gorduras são os triglicerídeos de origem animal, como, por exemplo, a manteiga de leite, que eu extraio, é o triglicerídeo que eu extraio do leite, a gordura do cupim, da picanha, é gordura animal. E tem até gorduras sintéticas, né, como as margarinas, sinteticamente elaboradas, que são também lipídios, gorduras ou óleos. Esses termos são sinônimos. O termo mais técnico, né, é lipídio. Gordura e óleo são termos mais populares, mas todos estão falando desse grupo de substâncias aqui, triglicerídeos, lipídio e colesterol. Então, acho que eu já consegui provar para vocês que são substâncias importantes para o nosso corpo, mas nenhuma delas pode estar em excesso. Tudo dentro de um certo equilíbrio. Não quero ter hipercolesterolemia, nem hipertrigliceridemia, nenhum excesso de fosfolipídios. Triglicerídeos vocês já entenderam, eu não posso ter ele em excesso, porque vai gerar obesidade e pancreatite. Vamos entender agora por que eu não posso ter o colesterol em excesso. Vamos pensar o seguinte, essas gorduras precisam ser distribuídas para o corpo, certo? Quais células vão precisar de lipídios, gente, para se manterem funcionando adequadamente? Se vocês pensarem quais células têm membrana, vocês conseguem responder já essa pergunta. Quais células, gente, que vão precisar Todas de... as células. Oi. Todas as células? Todas as células, né? Não tem uma célula do corpo que possa prescindir de lipídios. Ela precisa manter sua membrana, ela precisa produzir hormônios a partir de colesterol e usar o próprio colesterol para manter sua membrana. Ela vai precisar de energia de reserva em algum momento, então todas as células precisam de lipídios. Então, o que o nosso corpo tem que fazer? Ele tem que distribuir esses lipídios, essas gorduras, pelo sangue. Gente, alguém fecha esse áudio para mim, por favor? A Súria. Consegue fechar esse áudio aí, por favor? Isso, obrigado. Os lipídios, as gorduras ou os açúcares, as gorduras ou os óleos, eles precisam ser distribuídos para o corpo. Como que uma substância é distribuída para o corpo, gente? Quem é o sistema distribuidor de substâncias para todas as células? Circulatório. Circulatório. Só que nós temos um problema agora. O circulatório, o sangue, qual é o diluente do sangue? Qual é o líquido que torna o sangue um tecido líquido, né? Um tecido conjuntivo líquido? Plasma. Água. Isso aqui é o que, gente? Gordura, óleo. O que vocês me falam sobre a solubilidade de gorduras em água? Não se mistura. Insolúvel. Não se mistura. Então, vocês acham o quê? Que no sangue de uma pessoa
tem um fluxo do sangue líquido e tem uma fase de gordura sendo... Quando você tira o sangue de alguém, por exemplo, fica ali a fase de sangue e uma fase de gordura separado? Não. As gorduras são dissolvidas aqui no sangue. Aí você diz, dissolvidas? Não, professor, não tem como. Gordura, óleo e água não se dissolve. Não, um não dissolve o outro, eles são insolúveis. Um no outro. Ok. O termo correto não é dissolvido, elas são dispersas. Mas elas ficam como se fossem dissolvidas, porque elas são dispersas em gotinhas muito pequenas. Como é que eu chamo essas? Como é que o corpo resolveu isso? Ele pegou essas 3 gorduras e misturou elas em estruturas junto com proteínas. Proteínas são muito grandes, né? Elas têm uma parte que tem solubilidade em água e uma outra parte que tem solubilidade em óleo. Então, essas proteínas geraram uma estrutura para carregar gorduras. Essas estruturas se chamam lipoproteínas. Quem é que faz isso, gente? O fígado é o nosso órgão que controla. O fígado é uma loucura, né? Vocês lembram dele da fisiologia. Ele é nosso órgão que produz lipídios. Então, o nosso fígado ele produz triglicerídeos, fosfolipídios e colesterol. E quando ele faz isso, ele pega os fosfolipídios, o triglicerídeo e o colesterol, ele junta eles com proteínas modificadas, as lipoproteínas, gerando uma gotícula chamada VLDL. O que é VLDL? Very Low Density Lipoprotein. Ou seja, lipoproteína very low, muito baixa densidade. Lipoproteína de muito baixa densidade. O que tem nessa lipoproteína, gente? Ela tem proteínas, lipoproteínas, que estão guardando, segurando os 3 lipídios que o fígado produziu. Triglicerídeo, fosfolipídio e colesterol. Essas gotículas de gordura envolvidas em proteína, o fígado lança na corrente sanguínea. Então, a VLDL que o fígado produziu, contendo triglicerídeo, fosfolipídio e colesterol em seu interior, o fígado lança na corrente sanguínea. E olha aqui o que está acontecendo, gente, nos tecidos extrahepáticos. Ou seja, o fígado produziu, jogou no sangue. O que é tecido extrahepático? Todos os outros tecidos do corpo, exceto quem? O próprio fígado. Se ele está jogando VLDL no sangue, olha o que está acontecendo com essa VLDL quando ela passa, por exemplo, pelos músculos, ou pelo sistema nervoso central, ou quando ela passa pelo tecido adiposo. Vê se pela figura vocês conseguem me dizer o que está acontecendo com ela. Só analisando o desenho. Por que o fígado lá produziu e lançou no sangue? O que está acontecendo com ela à medida que ela vai girando no sistema circulatório e passando pelos tecidos? Está distribuindo novamente? Consegue ver, ó, quando ela está passando aqui pelos músculos, pelo sistema nervoso, o que ela está deixando nas células musculares e nervosas? Quem é o qual? Colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios. Ela está distribuindo, tá vendo? E à medida que ela vai distribuindo o conteúdo dela, ela deixa de ser VLDL e se transforma numa gotícula ainda menor, chamada IDL. O I, gente, é de intermediária. Lipoproteína de densidade intermediária. Essa IDL, ela ainda vai perder o resto de triglicerídeo e de fosfolipídio que ela carrega. Quando ela perder isso, vai sobrar apenas o que dentro dela? Colesterol. E aí ela passa a se chamar o quê? LDL. LDL. Lipoproteína de densidade baixa. Baixa do inglês, low density lipoprotein. Lipoproteína de baixa densidade. Repararam que essa lipoproteína de baixa densidade só sobrou colesterol dentro dela. Antes ela tinha os 3,
quando ela era IDL, em pequena quantidade. E já houve um tempo em que ela tinha muito de triglicerídeo e fosfolipídio, lá quando ela foi produzida e liberada pelo fígado. Então notaram, gente, que a VLDL ela vai perdendo, ela vai distribuindo lipídio pelo corpo até sobrar apenas quem? Colesterol. Até sobrar apenas uma gotícula contendo colesterol e proteínas. Essa gotícula que é cheia de colesterol e proteínas, como é que ela se chama mesmo? LDL. LDL. Numa pessoa saudável, esse LDL volta pro fígado. E quando ele chega aqui, o que acontece com ele, vocês acham? Se transforma em VLDL de novo? Exato, ele é reabastecido, ele é reprocessado no fígado. O fígado vai pegar esse colesterol que sobrou, junto com o triglicerídeo, fosfolipídio, e vai gerar novas VLDLs. Por quê? Porque o fígado é capaz de produzir colesterol, triglicerídeo e fosfolipídio. Só que o fígado também recebe essas substâncias da dieta. Porque nós estamos o tempo todo comendo lipídios de origem vegetal, como os óleos, ou de origem animal, como as gorduras, ou até lipídios sintéticos, como as margarinas. Então, esses lipídios, triglicerídeo, fosfolipídio e colesterol, a gente absorve pelo intestino, cai na nossa corrente sanguínea e vem para o fígado. Então, o fígado está o tempo todo produzindo VLDL, só que ele tem uma dupla fonte de matéria-prima. Ele tem os lipídios que ele mesmo produz, e ele tem os lipídios que vieram do intestino, foram absorvidos na dieta. E ele usa isso para montar VLDLs. O que é o papel da VLDL, gente? Como é que vocês descreveriam numa palavra o papel da VLDL em relação aos lipídios, gorduras e óleos? Qual é o papel dela em relação a esses três lipídios? Em uma palavra. Transporte. Transportador. Transporte. Ela nada mais Distribuição. é que um veículo de transporte de triglicerídeos, fosfolipídios e colesterol para as células do corpo. Uma boa parte é distribuída para tecidos como músculo, sistema nervoso, mas para o corpo como um todo, pele. Olha a pele, gente, nossa pele está o tempo todo se recompondo. Então, ela está produzindo membrana sem parar. Nosso tecido epitelial precisa de fosfolipídio o tempo todo para conseguir continuar produzindo pele nova. O excesso, ela vai deixar no tecido adiposo. E o que sobra é apenas uma gotícula rica em colesterol, que é a gotícula LDL. Ela deveria, normalmente, voltar ao fígado, onde ela seria reprocessada numa nova partícula de VLDL. Para o fígado produzir uma nova VLDL, recarregar, né, essa LDL aqui toda gotada, ele vai usar os lipídios que ele mesmo produz ou os que vieram da dieta. Reparem, ó, que o colesterol da dieta ele é absorvido no intestino pelo transportador NCP1L1, cai na corrente sanguínea e vai para o fígado. O colesterol existente nos sais biliares, a mesma coisa, é absorvido pelo mesmo transportador, cai na corrente sanguínea e vai para o fígado. Então, as gorduras da dieta, junto com as gorduras que o próprio fígado produz, se juntam para formar VLDLs e também para produzir sais biliares, porque o sal biliar ele é produzido a partir de colesterol. Ele é uma das substâncias que o corpo produz usando colesterol. E esse colesterol que foi liberado nos sais biliares, ele é reaproveitado. O corpo reabsorve ele de novo. Até aqui tudo bem, gente. O problema é no indivíduo que consome imensas quantidades de gordura ou que tem uma produção exacerbada de gorduras no fígado. Esse indivíduo produz muita ou pouca VLDL? Muita. Muita. Muita VLDL vai significar no futuro uma quantidade excessiva de quem? LDL, colesterol. Isso eu quero que vocês entendam. O excesso de VLDL de hoje vai significar um excesso de LDL amanhã. Todo mundo entende essa frase? Porque o LDL se converte em quê?
O VLDL se converte em quê? LDL. Em LDL. Eu quero que vocês aprendam o seguinte: ter LDL no corpo não é problema. Porque daí qual é o destino dele? Voltar para o fígado, ser reprocessado numa nova VLDL. O problema de eu ter LDL no corpo é ter LDL em excesso. Por quê? O excesso de LDL pode fazer com que essa partícula erre o rumo. Em excesso, ao invés dela voltar toda para o fígado, que é o esperado, ela pode penetrar dentro das paredes das minhas artérias. E ao fazer isso, ela gera uma placa de gordura dentro da parede das minhas artérias. Essa placa eu chamo de aterosclerose. Ó, existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim. Viajar com até 50% de desconto. Aterosclerose, doença do coração. ó, eu vou mostrar para vocês uma artéria do coração, uma coronária, um sítio comum para a formação de aterosclerose, ó, uma artéria coronária. Reparem o fluxo sanguíneo acontecendo no leito da artéria. E aqui a parede de uma artéria saudável, né? Endotélio, camada muscular, que é a túnica média, uma camada conjuntiva aqui, uma parede celular saudável. E o sangue fluindo. Aqui são as células endoteliais, né? A parede do vaso. E o sangue fluindo naturalmente, né? Plasma, hemácias, plaquetas, e essas bolinhas amarelas são as gotículas que nós acabamos de estudar. São HDLs, LDLs, VLDLs. Ele não diferencia elas. Aqui no caso ele está te mostrando as LDLs. Contém o que, gente, as LDLs? São ricas em quê? Colesterol. Colesterol. Esse sangue aqui, pelo que vocês estão vendo, como é que está esse paciente? Com um excesso ou com falta de LDL? Excesso. Excesso. Então, ele está com uma produção excessiva de LDL, ó, uma gotícula rica em colesterol. Nesses casos, ela pode entrar por frestas na parede do vaso, ela entra para dentro da camada muscular e começa a se acumular aqui. Essa gordura que entra na parede do vaso, ela se acumula e gera o que a gente chama de ateroma. E esse quadro é chamado de aterosclerose. O que é isso? Um acúmulo de gordura de colesterol oxidado na parede do vaso. Isso aqui gera um processo inflamatório que necrosa e danifica essa artéria definitivamente. Não existem medicações que regridam o ateroma. Nós vamos aprender hoje, são medicações que impedem a sua formação ou o seu aumento, mas não temos medicações que o façam desaparecer. Por isso que uma dieta rica em gorduras é tão perigosa, porque ela pode aumentar os seus níveis de LDL, e esse LDL vir parar na parede das suas artérias, danificando a parede da sua artéria de forma definitiva. Ó, reparem que o LDL continua penetrando, e aí o que vai acontecer com essa placa de gordura dentro da parede do meu vaso? Ela só aumenta. E à medida que ela vai aumentando, o que vai acontecendo com o leito da artéria? Vai ficando cada vez mais estreito. Ou seja, o fluxo sanguíneo nessa região vai ficar reduzido e o tecido cardíaco vai entrar em sofrimento, em falta de oxigenação. Olha como o fluxo sanguíneo está mais difícil e mais lento. Pode acontecer deste ateroma romper. Eita, professor, então agora danou-se. Aquela gordura que estava acumulada na parede do vaso, quando o ateroma rompe, ela vai vazar para onde, gente? Vai vazar para dentro do vaso, né? Repare que quando o ateroma se rompe, ó, isso aqui é um dano à parede do vaso, não é? A pressão da gordura rompeu
e essa gordura começa a extravasar para dentro do vaso. Um rompimento do vaso ativa qual processo? Sempre que o endotélio se rompe num ponto, gente, que processo que se ativa? Coagulação. Coagulação sanguínea, né? Pelo amor de Deus, temos 3 aulas estudando isso. Coagulação sanguínea. E a coagulação sanguínea forma o quê para tampar esse buraco aqui? Esse rompimento na parede do vaso? Trombo. Um trombo. Do que é formado um trombo? Plaqueta mais Mini fibrina. plaqueta. Fibrina mais plaqueta. Então, nesse ponto hemorrágico, as plaquetas se ligam e ativam a coagulação. Fibrina começa a se formar, uma teia de fibrina. E com isso, um trombo vai se formar. O problema é que o trombo, que está chamando equivocadamente aqui de coágulo, o trombo que ele formou para estancar o vazamento de gordura que estava presa na parede do vaso, o que esse trombo fez com a circulação, gente? Que já estava reduzida. Interrompe. Interrompeu de vez. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Antes o tecido estava em hipóxia. Estava passando pouco sangue, porque o ateroma estreitou a artéria coronária no coração. Só que agora o ateroma rompeu e fez uma massa sólida aqui, um trombo, fibrina com plaquetas. Nesse caso, gente, esse trombo obstruiu de vez a circulação. Então agora o tecido cardíaco vai entrar em anóxia, completa falta de sangue, de oxigenação. E esse tecido vai infartar. Certinho? No caso, então, como era uma artéria coronária, ela leva o sangue para o coração? Ou tira? A artéria coronária irriga o coração. Ela leva o sangue arterial da aorta para o tecido cardíaco. Então, o tecido que ia sofrer infarto é o coração. Infarto do miocárdio. Coração. Tocado. Então, gente, e esse acúmulo, essa aterosclerose não é um problema de saúde qualquer. Lá na patologia, eu ensino para vocês os distúrbios da coagulação, ensino vários, né? Falo de trombose, embolia, isquemia, infarto, mas vocês devem se lembrar que eu dou uma aula inteira só de aterosclerose. Por quê? Porque ela é a principal causa de morte na maioria dos países do mundo. O que mata mais que câncer, o que mata mais do que doenças inflamatórias, infecciosas. A aterosclerose é um terror, é um grande problema do mundo moderno. Então, o excesso de LDL precisa ser evitado. Bruce, Quem é que é o candidato a ter muito LDL? O LDL é uma gotícula que contém o que dentro dela? Colesterol. Então, por isso que os nossos cardiologistas estão sempre encrencando com os nossos níveis de colesterol. Nosso nível de colesterol ficou alto, eles chiam. Por quê? Muito colesterol significa que eu vou ter a chance de ter muita quem no futuro? LDL. E muita LDL aumenta as chances de eu ter aterosclerose. Um quadro irreversível, porque essa gordura separada na parede do vaso, ela não sai mais. Eu posso tomar medicação para ela não aumentar ainda mais de tamanho. Mas o único jeito de eu tirar essa gordura dali, de uma artéria coronária, por exemplo, é fazer uma cirurgia extremamente difícil, que é uma ponte de safena. Eu preciso tirar essa artéria necrosada, cheia de gordura, e colocar outra no lugar. Uma artéria da perna. Nada fácil de ser feito, nada simples. E a medicação não vai... As pessoas juram que quando tomam a medicação, a pessoa vai lá e infarta, tem um microinfarto, ou tem uma isquemia, volta para casa, começa a tomar essa medicação e ela fica crédula de que a medicação está desfazendo o ateroma. Não está, não. O ateroma continua lá. Ela só não está deixando ele ficar maior. Está diminuindo o crescimento dele, atrasando o crescimento dele. Alguém ia fazer uma pergunta? eu ia fazer a pergunta. Aquele é tipo um procedimento cirúrgico que coloca uma molinha dentro da veia. É para esse tipo de caso? Isso, Eu não lembro agora, é o procedimento, o nome do procedimento. É uma angioplastia coronariana com stent. É isso que você viu aí agora, essa veia toda danificada,
cheia de placas de gordura, e as placas fecham. Você viu que num determinado momento do vídeo, o vaso fecha. Nesse ponto, nos pontos, ó, em que há a obstrução, você vai inserir um catéter com um balão na ponta e uma estrutura metálica. Aí você infla o balão, ele vai abrir a artéria que está cheia de placa de gordura, ele abre ela. Quando você desinflar o balão e puxar o catéter, a estrutura metálica ficou armada lá. Você puxa o catéter de volta e deixa a estrutura metálica pronta. Segura a porta, toda na ordem errada, peraí. Aqui, essa está melhor. Ó, você insere, infla o balão, ele vai armar a estrutura metálica, essa estrutura se chama stent. Ele desinfla, puxa o balão de volta e o stent fica ali, segurando as paredes dessa artéria. Só que essa artéria pode estar tão danificada, tão estourada, que ela pode fechar esse stent de novo. Ou esse ateroma pode começar a vazar a gordura para dentro do vaso e coagular o sangue aqui dentro do stent. Nesses casos não tem muito o que fazer, não. Se o paciente sobreviver, você tem que vir aqui, ó, nessa região onde está o ateroma, retirar esse pedaço da artéria comprometida e fazer um remendo aqui com uma artéria da perna, numa ponte de safena. Entendeu como é que funciona o stent? Sim, sim, obrigada. Muitas pessoas, quando tem um derrame, gente, elas pensam o seguinte: a pessoa faz o cateterismo, chama cateterismo esse processo, e aí o médico fala assim: não, eu limpei lá a área. A pessoa pensa que tirou o ateroma. Quando ele fala que ele limpou, que ele desobstruiu, que o sangue voltar a circular, ele limpou o quê? O que vocês acham que ele limpou, gente? Ele limpa o trombo? O trombo. Unicamente o trombo, tá? Ele não limpou, porque não tem como limpar. Só a ponte safena que retira essa artéria. Então, quando vocês virem assim, ó, porque quando o ateroma se rompe, como vocês viram aqui, a cascata de coagulação se ativa, pronto, ó, o trombo está aqui formado. Então, quando ele te diz, eu inseri o catéter aqui dentro, o catéter não entrou aqui dentro da parede do vaso e aspirou essa gordura, não. O catéter passa só aqui, ó, e aí ele passa limpando, aspirando esse trombo. Então, aqui, ó, ele está desobstruindo isso aqui, dentro do vaso. O ateroma continua aqui, firme e forte. Ah, professor, mas pode ter um rompimento, rompeu desse lado de cá? Eu faço cateterismo, daqui um mês, pode romper do lado de cá? Pode. Não tem nada que me garanta que não vai romper nunca. Colocar o stent só impede essa artéria de se fechar. Mas o que o ateroma pode se romper, ele pode. A qualquer momento. Então, o procedimento mais seguro, assim, para não dar muita chance dele voltar, é a questão de tirar a veia da perna e colocar no lugar. Isso, é realmente fazer essa retirada, descartar essa parte da artéria problemática, que não vai ter volta. Mas isso só é feito com uma cirurgia de alto risco, né, uma cirurgia muito invasiva, só é feito quando há uma indicação clínica, ou seja, o trem tem que estar muito feio, para você já recorrer a uma ponte de safena. Normalmente faço o cateterismo. Esse paciente, vocês acham que depois desde um primeiro evento desse, esse paciente volta para casa, ele vai fazer uso de anticoagulante ou antiplaquetário para o resto da vida, ou vocês acham que não é necessário? É necessário, né? Vocês entendem que o ateroma é uma bomba relógio? Ele pode disparar uma coagulação sanguínea massiva a qualquer momento? Qualquer hora ele pode romper e iniciar um processo de coagulação massivo de novo? Então, esse paciente, gente, ele sai do cateterismo já com anticoagulante
rolando no organismo dele, e ele já vai para casa com a prescrição de antiplaquetário, normalmente, para o resto da vida. Bruce, então Oi. pode ser que quando a pessoa, vamos supor, uma pessoa, ela tá com colesterol alto, né? Com LDL alto. Aí ela sente várias pontadas no coração, aquelas fisgadas que a gente sente no coração. Um dos sintomas pode ser que esteja formando ali, já esteja em hipóxia. Seja um dos sintomas. Todo quadro de dor no peito, do lado do coração, especialmente se puxar para o braço, para o pescoço, precisa ser investigado a fundo. Pode ser pequenos quadros de isquemia, a gente chama de angina pectoris, um quadro de dor no peito, o coração, o tecido cardíaco dizendo, opa, estou ficando sem oxigenação, ou sem a oxigenação adequada. O próprio corpo pode desfazer aquele trombo, e aí você não dá grande importância para isso, mas uma hora você vai ter um trombo massivo, grande, e a plasminha não vai conseguir desmanchar sozinha, e aí você vai precisar de um cateterismo. Ou de uma ponte safena, dependendo do quão comprometida essa sua artéria estiver. Oi? Quando faz a cirurgia da ponte safena, por pegar o material de uma veia e colocar onde era uma artéria, ela vai suportar normal o fluxo sanguíneo? Ou Não, fica troca artéria por artéria. Ah, é artéria por troca a artéria safena da perna pela artéria coronária do coração. Artéria por artéria. Não, às vezes não suportariam o fluxo coronariano, não, porque o fluxo coronariano é um fluxo arterial em alta pressão, mas às vezes não suportam. Gente, assim como nós temos a LDL, que é do mal, né, em grande quantidade, ela é do mal, né, porque ela entra dentro das nossas artérias, se acumula e forma um ateroma, um gravíssimo problema de saúde mundial, especialmente em sociedades que consomem muita gordura animal, em países que têm um consumo excessivo de gordura na dieta, especialmente gordura animal. É o caso do brasileiro, que adora um churrasco, é o caso do norte-americano, que come muita comida processada, ultraprocessada, e tem muita população obesa. Mas você não vai ver esses índices tão elevados, por exemplo, na Grécia, onde, por tradição, a principal consumo de gordura deles é vegetal, é o azeite, que é um dos óleos com menor teor de colesterol. Já as carnes animais, elas são ricas em colesterol. Nesse caso, esses indivíduos com excesso de gordura na dieta, ou que produzam muita gordura no fígado, muito lipídio, muito colesterol, muito triglicerídeo, muito fosfolipídio, eles podem ter um excesso de LDL no sangue. Falar, professor, um vegano nunca vai ter LDL alto. Faz sentido para vocês essa frase? É um vegano, ele não come carne de nenhum tipo, nem derivados da carne. Então, a principal fonte de colesterol ele tira completamente da dieta dele. Ainda assim, é possível ver um vegano com LDL alto? Sim. Por causa da gordura vegetal, no caso. Não vai ser por causa do colesterol presente na gordura vegetal. Quando você vê um vegano com LDL alto, possivelmente, olha quem está produzindo colesterol em excesso. O fígado. O fígado dele. É um incomum, mas é possível você ver um vegano com colesterol alto. Ele está produzindo muita gordura no fígado. E o fígado ele é capaz de usar essa enzima, HMG-CoA redutase, para produzir colesterol. Então, a gente pode ver um quadro de hipercolesterolemia, inclusive com hiperlipidemia, excesso de LDL, por conta de uma produção hepática excessiva. E o obeso, ele junta as duas coisas muitas vezes. Ele tem uma produção hepática já, e ele ainda come um excesso de colesterol, triglicerídeo, fosfolipídio, produz VLDL até falar chega. Essa VLDL dele lota o tecido adiposo, que vai se expandindo, ele vai ficando cada vez maior, mais obeso, o tecido adiposo vai crescendo, e a quantidade de LDL no sangue dele é grande.
E essa quantidade maior de LDL aumenta as chances de gerar depósito na parede das artérias, né, depósito de colesterol, porque a LDL, na verdade, é uma gotícula cheia de colesterol, proteína carregando colesterol, gerando aterosclerose. Mas o nosso corpo é muito sábio, né? Nosso corpo tem um remédio natural contra isso aqui. É a partícula HDL. É uma lipoproteína, ao contrário das outras, que são de muito baixa e de baixa densidade, a LDL é de densidade alta. O H é de high, em inglês alto, muito. É uma proteína de densidade elevada, alta. Essa lipoproteína de densidade elevada, o HDL, ela é anti-heterogênica. Olha que danada, olha que boazinha. Ela entra na artéria, na parede, onde o LDL depositou colesterol, a HDL aspira esse colesterol para dentro dela e traz de volta para o fígado. Então ela está aumentando o ateroma ou ela está diminuindo, gente? Diminuindo. Ela está corrigindo o erro. Então, vocês acham interessante eu ter pouca HDL no meu corpo ou muita? Muita. Muita. Então, quando vocês virem um lipidograma, ele vai estar lá assim, ó, os valores de referência, triglicerídeo, até tanto, VLDL, até no máximo tanto, LDL, até no máximo tanto. Quando vocês pegarem o valor do HDL, vocês vão estranhar, o HDL é acima de tanto. 40 miligramas por decilitro, no caso. Professor, e quando o HDL dá muito baixo? Bom ou ruim? É péssimo. Péssimo. Né? Você tá com pouco do seu, ó. Categorias aqui, ó. Olha o nosso amigo HDL. HDL, eu espero numa pessoa em jejum mais que 40 miligramas por decilitro de sangue de HDL. Olha o triglicerídeo, é menos de 150, no máximo 150. Olha o colesterol total, no máximo 190. Olha o LDL, no máximo 130. Por quê, gente? Porque esses aqui são do mal, né? Eles me fazem mal, então em excesso. Não é que eles são do mal, eles me fazem mal em excesso. Então eu quero ver eu tenho limites para eles aceitáveis, que eles não podem passar. Esse daqui, o HDL, a lipoproteína de alta densidade, ela me faz bem, quero vê-la em maior quantidade. Por quê? Quanto mais HDL, mais operários eu vou ter no meu sangue, entrando na parede das minhas artérias e removendo colesterol que porventura esteja sendo depositado lá, em qualquer artéria do meu corpo, e trazendo de volta para o fígado. Porque o fígado era para onde esse colesterol devia ter ido. A LDL é que errou o trajeto e depositou ele na parede do lado, gerando um ateroma. Professor, Oi. se tivesse um medicamento que estimulasse a função do HDL ou estimulasse a produção, tinha como tratar a aterosclerose? Diminuir o ateroma? Olha que lindeza, pensando aí já farmacologicamente. Ué. Pensa, se eu tiver um medicamento que aumente a produção de HDL, quanto mais HDL, mais remoção de ateroma. Então eu posso tentar diminuir o tamanho do meu ateroma com um medicamento que promove a produção de HDL. Ou eu poderia gerar uma substância, né, uma gotícula semelhante ao HDL, uma HDL sintética, e aplicar no meu paciente. Ah, não consigo estimular a produção de HDL, não. Ah, não consegue? Aplico HDL no meu paciente. Seria uma forma de eu encher o sangue de HDL e esse HDL agir vasculhando o meu sistema circulatório atrás de artérias com colesterol na parede. Onde elas achassem, elas entrariam, captariam esse colesterol e levariam de volta para o fígado. Com ação anti-ateroma, anti-aterogênica. Gênese é a formação, né? Então, uma ação anti-aterogênica que impede, é contrária à formação de ateromas.
Até aqui foi? Hein, professor? Oi. O HDL baixo indica baixo consumo de gordura vegetal? Não. Existem algumas fontes de distúrbios da alimentação e pode ser até genético esse lipidograma desajustado. Então, tem pessoas que têm, de forma congênita, triglicerídeo altíssimo, LDL altíssimo e HDL baixo. Essas pessoas são um grande desafio. Isso é genético, é delas. Nem é tanto por conta da alimentação. E tem gente que tem isso alterado por conta de uma alimentação alterada. Você teria que buscar no seu nutricionista, se for o caso, né? Vamos supor uma pessoa que o pai teve uma ateroma, a mãe teve uma ateroma, um infartou, o outro morreu disso, e você está nessa linha familiar aí. Há uma grande chance de acontecer com você também. Então, antes de ter um LDL alto, os seus níveis de LDL têm que estar sempre muito bem controlados. Você tem um histórico familiar, você tem uma propensão genética. Você tem que controlar a alimentação, ela tem que buscar um nutricionista, buscar equilibrar a alimentação dela para minimizar o consumo do colesterol e tentar estimular a produção de HDL. Não sei se tem alimentos que comprovadamente, cientificamente, estimulem isso. Mas deve ter uma dieta que ajude a manter o seu lipidograma mais saudável. Uma coisa óbvia é reduzir o aporte de colesterol, diminuir o consumo de gorduras. Então, agora, recentemente assim, né, tem alguns anos já, que ganhou o mercado brasileiro as fritadoras elétricas, as fritadeiras elétricas que nós não tínhamos, né, em casa, essas air fryers que fritam com ar aquecido. E você não usa óleo. Quem faz uso dessas fritadeiras já deve ter se surpreendido com a quantidade de óleo que os alimentos liberam. Coloca ele ali sem uma gotinha de óleo nem nada, e eles liberam uma quantidade imensa de óleo. E iria tudo para dentro do seu organismo, né? Feito da forma tradicional. E pior, na forma tradicional, a gente pegava esse alimento, que já é por si só rico em óleo, e fritava ele num óleo vegetal. Então você, por exemplo, pegava uma carne animal, que já é naturalmente rica em óleo, e fritava ela imersa em gordura, em óleo vegetal. Então você misturava os dois tipos de triglicerídeos e mandava tudo para dentro. Óleo vegetal com gordura animal. Então a gente percebe que algumas mudanças desses hábitos alimentares podem diminuir esse aporte de triglicerídeos, especialmente fosfolipídios e colesterol, para dentro do seu corpo. Você acha que... Bruce, pessoal... Só um pouquinho, deixa ela perguntar primeiro, depois você pergunta. Você acha que algum distúrbio no intestino pode desencadear isso, HDL, LDL? Um distúrbio no intestino? Olha, tem se estudado tanto os impactos da microbiota, da função da microbiota ou da saúde intestinal, né, principalmente do intestino fino, que absorve nutrientes, e do grosso, que aloja a microbiota. Tem se estudado muito o papel disso nas doenças metabólicas. Isso aqui é um estudo do metabolismo, né, metabolismo energético, que está envolvido com os lipídios. É possível que tenham relações. É uma área de estudo ainda. Eu não estou me lembrando aqui de um distúrbio intestinal diretamente relacionado a hipercolesterolemia ou hipertrigliceridemia, não. Mas é bem possível. O que você ia perguntar, o rapaz aí, que não sei quem é? O Geber, o pessoal mais antigo utilizava muito banha animal para fazer comida, né? E alguns falam que até é mais saudável, mas estudando não tem assim, muita diferença não, né? Isso daí não faz sentido. Essa coisa da banha de porco não faz sentido. A banha de porco, então é de origem animal. E se é de origem animal, ela é rica em colesterol. Então ela tem uma quantidade de colesterol muito superior, por exemplo, à do azeite. Então consumir o alimento
naufragado ali em banho de porco, primeiro, tem vários motivos para isso não ser saudável. Primeiro que ele fica extremamente saboroso. E quanto mais saboroso, mais você come, mais gordura você ingere. É muito mais saboroso você fazer uma carne naufragada em gordura de porco do que com um fio de azeite. Então, os óleos, além deles, no caso do azeite, além dele ser mais saudável que a banha de porco, você consome ele em menor quantidade. Ele é caro. Mais uma desvantagem da banha de porco, ela é barata, então você não poupa muito no uso dela. Então, acaba que por ser barata, acaba que por deixar mais gostosa, e por ser de origem animal, ela te joga uma quantidade de colesterol muito mais grande no seu organismo. Essa quantidade maior de colesterol que você começa a absorver, ela vai acabar te deixando propenso a produzir muita VLDL, que vai acabar virando muita LDL. As pessoas confundem as coisas, já. As pessoas do campo de antigamente, fulano viveu 70 anos, morava no campo, e ele tinha essa saúde de ferro porque comia banho de porco. Não era por isso. Minha mãe nem é tão antiga assim, foi diagnosticado colesterol alto, só fazia comida com banho de porco para controlar o colesterol. Não tem nada a ver esse negócio de banho de porco, não, é uma viagem. A pessoa do campo que vivia muito, ou por questões genéticas, de longevidade mesmo, ou porque o estilo de vida no campo tem um ar mais puro, uma água mais pura, Se movimenta mais. trabalha no campo, então faz atividade, não é nada sedentário, planta, colhe, uma trabalheira do inferno para fazer tudo. Então, vai fazer um arroz, tem que plantar o arroz, colher o arroz, tirar a casca do arroz no pilão, para depois fazer esse arroz. Então, não tem nada de sedentarismo aí nesse tipo de vida, toma sol, legumes orgânicos, sem agrotóxicos, que plantou ali na hortinha. Então, assim, esse estilo de vida saudável, sem comida industrializada, sem um excesso de sódio, sem pesticidas, é esse estilo de vida, nada sedentário, né, inclusive muito trabalhoso, é que deixava essas pessoas com uma boa qualidade de vida. Né? É difícil você ver no campo, no passado, aquela pessoa enorme de obesa. Só se fosse a mulher que trabalhava estritamente em serviço doméstico, assim, dentro de casa. Mas aquelas que iam para o campo, junto com os maridos, e pegavam aquele serviço ali pesado, normalmente não, são pessoas até bem idosas, mas magrinhas. Né? Esse obeso, ele vem surgir na cidade grande, com essa comida industrializada, esse sedentarismo que a cidade grande muitas vezes fomenta, e a televisão, né? Algumas mudanças do hábito de vida, que nos deixou mais tempo dentro de casa e comendo mais. Então, banho de porco nada a ver, gente. Nada com nada a ver. Tem gente que defende a banho de porco com unhas e dentes, mas a evidência científica está longe. Confundem as coisas. Não está na banha de porco o segredo da longevidade das pessoas do campo, não. Mesmo porque gente do campo, isso é um outro mito, uma outra bobagem. Gente do campo não tem longevidade. Quando a nossa população era rural, nossa expectativa de vida era muito menor. O acesso à saúde era reduzido, tinha menor oferta de medicação, doenças eram muito mais comuns, mortalidade infantil era elevadíssima. Então, essa visão de que a vida do campo é uma vida pura e natural e saudável, onde todos vivem saudáveis por muitos anos, quase que como num paraíso, isso é uma bobagem. Está longe de ser verdade. Uma vida no campo com estrutura até pode ser, mas dependendo da vida no campo pode trazer uma série de... A vida no campo pode terminar com câncer de pele, por uma exposição massiva ao sol, sem proteção solar. Vida no campo pode terminar com danos graves à coluna vertebral, por conta de esforço físico exagerado, mortalidade infantil, tinha de tudo quanto é tipo, né? Vocês devem conhecer gente antiga aí que não chega nem perto de criança, quando recém-nascido, porque eles têm na memória deles que a boa parte morria ali na primeira semana, tétano, uma série de outras complicações.
Então, essa vida idílica do campo aí, ela está longe de ser isso tudo. De fato, ela tem os seus prós, né? Esse ambiente mais saudável, que hoje eu nem sei se vale mais, porque o pessoal do campo hoje vem na cidade, faz uma super compra de supermercado, enche a geladeira de produtos industrializados, então já não sei se essa diferença toda está acontecendo, não. Tem gente que mora no campo, mas também não produz os legumes ali, compra na cidade, não produz tudo, compra uma parte na cidade, então acaba se expondo a agrotóxicos. Enfim, não é pela banha de porco de jeito nenhum, que é o segredo da saúde do povo do campo. O que é que a gente pode falar disso? Então, vamos lá. Agora que nós entendemos o que está acontecendo, eu já sei que eu tenho alguns inimigos, né? Eu não quero triglicerídeos altos, porque eu não quero obesidade nem pancreatite, duas latadas. Não quero LDL alto, porque é aterosclerose, Deus me livre. HDL eu quero alto, porque ele é anti-heterogênico. Então, eu quero corrigir esse lipidograma aqui, que está todo lascado. Vamos pensar que eu sou aquele obeso, bem terrível, difícil de dieta, esquece, não vai fazer. Vai continuar comendo excessivamente gordura, especialmente gordura de origem animal, aqueles baldes de frango frito. Tem jeito não, não vai parar. O que eu acho que eu poderia fazer por esse cara? Parar de comer, ele não está parando. Então, a quantidade de colesterol vindo para a circulação sanguínea dele é incessante. O que eu poderia fazer com esse cara para diminuir LDL? Queimar o colesterol. Não, ele é obeso, ele não vai fazer atividade física não, e nem vai fazer dieta. Nem consegue, ele tem né? 200 quilos. Que medicamento eu poderia usar nesse cara em relação ao colesterol? Pense nesse colesterol que ele está comendo em excesso. Inibir essa produção de colesterol. Ó, pensa comigo, ele engoliu lá, comeu uns 3 baldes de frango frito no dia. Você vai descer para o estômago, intestino, no intestino esse colesterol vai vir para a corrente sanguínea. Vai para o fígado, no fígado vai ajudar a montar VLDLs, que no final vão virar um excesso de LDLs. Eu não posso impedir isso aqui não, gente? Vai bloquear, professor, Gostei do verbo, bloquear. Bloquear quem? Receptor. O transportador. O transportador NCP1L1. Porque o colesterol que eu ingeri da dieta e o colesterol que eu estou reaproveitando da bile, eles não são absorvidos, eles passam do intestino para dentro do meu corpo pelo transportador NCP1L1. O que acontece se eu bloquear esse transportador, gente? Vai parar. Ele não vai passar. O colesterol que estava aqui vai passar reto. E quando passa reto, para onde? No vaso sanitário. Né? Ele vai embora junto com as fezes. Não foi absorvido. Porque o transportador foi bloqueado. Eu tenho um jeito de fazer isso. Eu tenho uma fármaco que bloqueia esse transportador. Só que eu tenho esse fármaco que bloqueia o transportador NCP1L1, que chama ezetimiba. Ele impede a absorção intestinal do colesterol. Então, a ezetimiba, ao se ligar ao transportador NCP1L1 e fechar esse transportador, ela não deixa o colesterol vir de dentro do intestino para a corrente sanguínea. Sequestrador? Ali está escrito sequestrador? Bloqueador. Não, lá em cima. Aqui? Lá aqui, sequestradores. Sequestrador? Ah, sequestrador, tem um S a mais. Tá, nem era hora de ler isso ainda. O que me interrompeu aqui no bloqueador? Bloqueador do transportador NCP1L1, ezetimiba. Liga nele, bloqueia, impede a absorção. Para esse paciente que é difícil, que não faz dieta, que consome muito colesterol, essa é uma opção. A outra opção, gente, é usar o que eu chamo de sequestradores dos ácidos biliares. Colestipol, colesilvan, colestiramina. O que esses fármacos fazem? Eles são resinas que absorvem o colesterol intestinal, não deixando ele ser absorvido.
Pensem nesses fármacos como se fossem esponjas. E uma vez no intestino, o colesterol gruda nelas. E ela não deixa ele ser absorvido. E elas conduzem eles até o intestino grosso, e dali ele vai ser eliminado nas fezes. Então, colestipol, colesilvan e colestiramina também impedem a absorção de colesterol, mas por um mecanismo diferente. São resinas que grudam no colesterol, absorvem, aderem ao colesterol, não deixando ele ser absorvido. Já a ezetimiba não, ela bloqueia o transportador. Posso usar os dois juntos, professor? Pode. Né? Dependendo do nível de colesterolemia, um colesterol muito elevado, posso até associar esses mecanismos. Em um paciente que consome muito colesterol, até pode. Gente, mas num vegano, é interessante eu usar esses dois mecanismos? O problema do vegano está aqui? Não, tá no fígado. O problema do vegano não está no aporte, né? Não está no consumo de colesterol, porque ele não come nada de origem animal e a principal fonte de colesterol os lipídios animais. Então, não. Aqui não vai ser meu problema. Usar resina e bloquear transportador MCP1L1 vai ter pouco efeito no vegano. O vegano está produzindo colesterol em excesso onde? No fígado. Graças a quem? Enzima HMG-CoA redutase. O que eu tenho que fazer pelo vegano, gente, para ele parar de produzir esse colesterol em excesso aqui no fígado? Inibir a enzima. Bloquear a enzima. E agora vocês vão conhecer a classe de medicamentos mais vendida no mundo, as estatinas. Elas são antagonistas competitivos da enzima HMG-CoA redutase, que reduzem a produção hepática de colesterol. Quando eu tomo uma estatina, ela inibe a HMG-CoA redutase, não deixando o fígado produzir colesterol como antes. Existem várias estatinas, eu coloquei aqui as mais famosas: atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina, mas tem pravastatina, um monte de estatinas por aí. A simvastatina, inclusive, existe no mercado brasileiro associada ao ezetimiba. Um medicamento que, se não me engano, se chama Vitorin. Simvastatina associada com ezetimiba. Olha que legal. Concorda que ele está atacando os níveis de colesterol de dois jeitos diferentes? O que ele está fazendo? Sim. Ele está bloqueando a enzima e está bloqueando o transportador. Ele está impedindo que eu absorva o colesterol que eu comi, dificultando, e ele também está diminuindo a minha produção hepática de colesterol. Então ele está tentando baixar meus níveis de colesterol de dois jeitos. Não me deixando absorver o que eu comi e não me deixando meu fígado produzir como antes. A atorvastatina talvez seja o medicamento, durante muito tempo, e acredito que ainda hoje, só para vocês terem uma noção do quanto a aterosclerose é uma doença grave. A atorvastatina foi, durante muito tempo, o medicamento mais vendido do mundo. Acredito que ainda seja a substância farmacológica, né, o princípio ativo mais vendido do mundo. Essa indústria que está muito famosa agora no mundo, né, que as pessoas não conhecem muito a indústria farmacêutica. Para vocês que estão no curso de farmácia, acredito que algumas indústrias vocês já tenham familiaridade. Mas as pessoas conhecem mais a indústria nacional, né? Teuto, Brain Pharma, a nós aqui, Geolab, que são indústrias da nossa cidade que a gente conhece bem. Mas as multinacionais as pessoas não conhecem tanto. Agora estão conhecendo, né? Por conta das vacinas, por exemplo, a primeira indústria a lançar uma vacina foi a Pfizer. Pfizer nem sempre foi tão poderosa quanto é hoje. Ela nem sempre foi a principal indústria farmacêutica do mundo. Uma das substâncias que ajudou ela a se tornar a potência que ela é hoje, a maior indústria farmacêutica do mundo, foi a atorvastatina. Porque foi ela que desenvolveu essa estatina. Então, ela teve patente dela durante muitos anos. Só ela vendia estatina mundialmente. E era o medicamento mais vendido do mundo. Pensa que delícia? Eu tenho o medicamento mais vendido do mundo, exclusivo. Ela teve essa patente durante muitos anos. Caiu, já tem uns 10 anos, mas enfim, ela teve
uma década pelo menos aí de exclusividade. E, para sorte dela, logo na sequência ela lançou o sildenafila, o Viagra, que não se tornou o mais vendido no mundo, mas se tornou o mais rentável. Não vendia tanto quanto a pravastatina, mas dava mais dinheiro, porque era muito mais caro, né? O Viagra sempre foi um medicamento muito caro. É caro até hoje, com a queda da patente, e era mais caro ainda antes da patente cair. Então, olha que loucura, a Pfizer chegou a ter, durante um período, o medicamento mais vendido do mundo em unidades e o mais rentável. A dupla atorvastatina e sildenafila. Por isso ela se transformou na potência que ela é, né, inclusive científica hoje. Nós vimos acontecer aí agora, né, na Covid-19, ela foi o primeiro laboratório, em tempo recorde, né, nunca tínhamos visto isso. Em um ano ela conseguiu lançar uma vacina para a Covid-19 com uma tecnologia nunca antes usada num processo de produção de vacinas. Então, altíssimo nível, né? Para vocês aí que são farmacêuticos, que se almejam trabalhar no lugar mais avançado no que se trata de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, no mundo hoje são as grandes multinacionais farmacêuticas. E dentre elas, a mais poderosa que é a Pfizer. Mas tem outras, tá? GlaxoSmithKline, Pfizer, Novartis, Sanofi Aventis, que é francesa, Takeda, que é japonesa. Então, nós temos grandes farmacêuticas espalhadas mundo afora aí. Oi? Foi por pouco, Bruce. Eu até sonhei com a Pfizer. Não, mas ainda dá, ainda dá. Quando forem fazer estágios lá no final do curso, mirem, dá uma tentadinha numa grande indústria. Não fica tentando só que por aqui não, vai que dá certo. Numa grande indústria, ali você já consegue seu contrato. Ó, as estatinas, elas podem provocar, elas são hepatotóxicas, tá? Esse é o grande mal delas. Elas podem provocar toxicidade hepática. Não é grave, não, mas há uma toxicidade hepática que é implícita ao uso desses medicamentos. Mas a toxicidade mais perigosa, que pode ser inclusive fatal, mas que felizmente é bem rara do uso das estatinas, é um quadro chamado de rabdomiólise. Eu vou querer que vocês pesquisem depois o que é rabdomiólise. Não vou dar de graça, não. Tá? Então, é um quadro fatal que se chama rabdomiólise. Tem até no estudo dirigido. O que é uma rabdomiólise? É uma toxicidade que não é comum, mas se ela acontecer, ela pode matar. E o dano é hepático, tá? Ou, desculpa, o dano é renal. O indivíduo que tiver rabdomiólise induzida por uma estatina, ele vai morrer por falência renal. Espero que vocês estudem depois e façam essa conexão. Tá. Todos esses produtos aqui... Ô, Bruce. Oi. Eu queria saber, assim, por qual é o uso do Orlistat nessa função aí que alguns médicos usam para fazer a captura dessa gordura e ela ser absorvida através do intestino? Por que o uso dele? O Orlistat Para ajudar. não tem a ver diretamente com o colesterol. O Orlistat é para impedir a absorção de gorduras como um todo, de lipídios. E principalmente desse cara aqui, ó, do triglicerídeo, que é a gordura de reserva, que a gente vai armazenar. Então, o Orlistat é para bloquear, o foco dele não é o colesterol, que não é a principal gordura armazenada no tecido adiposo. O foco do Orlistat é não absorção do triglicerídeo, que é a gordura de reserva que fica armazenada no tecido adiposo. Então, ele dificulta a absorção dos triglicerídeos, e aí eles ficam retidos dentro do intestino e acabam sendo eliminados nas fezes, esse triglicerídeo. Aí as fezes ficam bem oleosas, porque esse triglicerídeo não foi absorvido no intestino. Mas o foco dele não é colesterol, não. Para colesterol é isso aqui. Professor. Acho que tinha um menino antes de você, Renata. Quem ia perguntar, gente? Professor, Oi. eu ia perguntar se essa reação rabdomiólise, quando ela acontece é de uma vez ou se é gradativo, dá para a pessoa perceber Dá quando para ela começa a perceber. dar. Ela vai ter miopatia, ela vai ter dor muscular, fadiga. Os sintomas musculares vão mostrar que
que algo está acontecendo, que essas estatinas estão afetando os músculos, vai gerar rabdomiólise e vai provocar falência renal. Entendi. Porque meu pai, uma vez, ele começou a usar e parece que ele sentia muita dor nas pernas. Quando ele tava usando simvastatina, ele foi e parou, né? Talvez, pode ser que seja uma predisposição a isso, né? Pode ter sido o início de rabdomiólise. Aí você depois olha o que é que você vai entender. Começa com a dor muscular, fadiga, cansaço muscular, e depois pode evoluir para uma falência renal total. Assim. Oi, Renan. Professor, por exemplo, o indivíduo que já consumiu ali por bom período da vida, né, alimentos gordurosos e já talvez até já tenha essa predisposição genética à aterosclerose, aí já tem um certo acúmulo de gordura ali naquela artéria, por exemplo. Aí ele mudou o estilo de vida dele, deixou de ser sedentário, passou a fazer atividade física. Ele vai, assim, conseguir remediar o problema ou ele vai, assim, a que nível que ele vai estar tratando esse problema? Ou não resolve nada, ou ajuda, ou como que... Olha, assim, eu não conheço caso assim, de uma reversão de ateroma por conta de mudança de estilo de vida, não. Mas eu acredito que ela é possível. O problema é que o ateroma, enquanto ele está líquido, o que significa líquido? Ele ainda, o colesterol ali dentro da parede do vaso ainda está no estado líquido. A HDL consegue captar ele e trazer ele de volta para o fígado. O problema é que muitas vezes o ateroma ele pode se calcificar, acumula cálcio ali dentro e forma uma placa dura, maciça mesmo, igual osso, uma placa de calcificada. E aí quando calcifica, quando vira esse cálculo dentro da parede da artéria, aí nem a HDL consegue retirar mais esse colesterol oxidado dali não, vira uma placa dura mesmo, uma pedra. E aí não tem muito o que fazer. Entendi. Esses 3 medicamentos, gente, que eu mostrei para vocês, vocês repararam que todos eles estão basicamente influenciando a produção de uma substância, né? Ou a absorção de uma substância, de um lipídio. Qual deles? Colesterol. Por isso vai impactar na produção de quem? De LDL. Mas o meu medicamento, o que seria o ideal que o meu medicamento... Ah, professor, diminuir a quantidade de colesterol e, consequentemente, diminuir a LDL já está ótimo. Ótimo, ótimo. Mas o que mais o medicamento podia fazer de interessante? Além de diminuir o LDL, diminuir a produção ou absorção de colesterol. Diminui os níveis de colesterol? Ótimo, vou baixar meu colesterol. Diminui minha LDL? Ótimo também, vou ficar dentro dos níveis aceitáveis. Mas o que seria agora para arrematar? Falar, não, agora ficou bom. Aumentar a HDL. Aumentar a HDL. E aí a gente tem 2 grupos de substâncias que conseguem fazer isso. De forma fraca, vamos ser sinceros, né? Aumenta um pouco, mas aumenta. Pelo menos a literatura diz que aumente, não significa que vai aumentar em você, mas a literatura diz que os pacientes indicam um aumento nos níveis de HDL, além da redução de LDL e triglicerídeos. Quem são eles? Os fibratos e uma substância até bem incomum da gente pensar, uma vitamina. A vitamina agora B3, ou niacina, ou ácido nicotínico, que é a mesma substância, tá? Com nomes diferentes. Vitamina B3 pode ser chamada de niacina ou de ácido nicotínico. A gente não sabe exatamente qual é o mecanismo que a vitamina B3 usa, mas de alguma forma ela regula o nosso lipidograma de uma forma muito ampla. Por quê? Porque ela reduz LDL, reduz triglicerídeos e ainda aumenta HDL. Opa, ela mata 3 coelhos, né? Então ela diminui LDL e triglicerídeo, que eu quero mesmo diminuir, o LDL para eu não ter aterosclerose, o triglicerídeo para eu não ficar obeso e nem ter pancreatite. E aumenta HDL, que vai reduzir meu ateroma. Então a vitamina B3, muitas vezes vocês vão vê-la. Olha, se eu associar a vitamina B3
Com estatina, o que vocês acham da ideia? É bom, né? Porque além de produzir, estimular o HDL, ainda vai reduzir o colesterol. Porque, olha, a estatina para a produção hepática de colesterol. Então, eu já vou diminuir meu LDL. Com a vitamina B3, eu vou diminuir mais ainda o LDL e o triglicerídeo, e com a vantagem de que eu vou aumentar HDL, que a estatina não aumentava. Então, muitas vezes, vocês vão ver com muita frequência associações desse grupo aqui. Inclusive, ó, como eu falei para vocês, simvastatina já vem associada com ezetimiba. Então, associações muitas vezes são necessárias, especialmente em pacientes que não mudam os hábitos de vida, não muda a dieta e não abandonam o sedentarismo. Então, essas pessoas já vão precisar, às vezes, de associações medicamentosas para controlar o LDL. Professor, Oi. a ezetimibe, ela pode vir associada a outros fármacos, tipo um antihipertensivo? Olha, é muito incomum a associação de medicamentos de classes distintas, tá? No mesmo comprimido. Muito, muito incomum. Normalmente as associações são de medicamentos para tratar uma mesma patologia. Então, por exemplo, você vê um antihipertensivo associado com um medicamento de lipidograma juntos é raro. Não sei se existe, na verdade, nem é raro, nem sei se existe. Você tem associações, mas quando os dois medicamentos são voltados para a mesma doença. Então, você vai ter budesonida e salmeterol para tratar asma. São duas classes diferentes, um agonista beta-2 adrenérgico e um anti-inflamatório esteroidal, mas é tudo para tratar asma. Aqui você pode ter classes diferentes, né, mas é tudo para tratar dislipidemia. Não é comum associar medicamentos de classes diferentes. Então, você pode ter uma losartana com um diurético, mas é tudo para tratar hipertensão. Professor, Oi. um alcoólatra, ele vai ter aumento de triglicerídeos e LDL? Depende. Se ele tiver um dano hepático já significativo, ele pode ter uma dificuldade de produzir esse colesterol hepático, né? E os alcoólatras muitas vezes são desnutridos também, porque não se alimentam adequadamente. O alcoólatra mesmo, né? Que diz o Hard, comer não é a prioridade dele, é beber. E aí o dano hepático é massivo, ele vai ter distúrbios do metabolismo de tudo quanto é jeito, né? Porque quando você danifica o fígado e tem um aporte nutricional insuficiente, seu metabolismo energético vai virar do avesso. Então, possivelmente, muitas vezes eles emagrecem bastante porque não comem a quantidade necessária de carboidrato, o corpo usa as reservas de gordura, e aí eles vão perdendo peso, né, ficando cada vez mais magros, nesse caso, né, do alcoólatra que não come adequadamente. E o dano hepático vai prejudicar a produção das VLDL. O fígado é o produtor de VLDL. Então, se ele parar de produzir, quanto menos VLDL ele produzir, menos LDL vai ter no seu sangue. Só que a LDL também é processada no fígado. Você tem que pensar que no fígado doente, a LDL que está em circulação, ele não vai conseguir captar adequadamente para metabolizar. Ela vai ficar retida no sangue, então ela pode se acumular. Vai depender. Você tem que ver o nível de dano hepático e que reflexos ele está dando no lipidograma daquele paciente. Mas pode haver um acúmulo de LDL, porque o fígado não está dando conta de captar mais, mas em compensação vai ter baixos níveis, vai ter uma menor produção de VLDL, porque esse fígado já não está mais limpo como antigamente, então ele não processa, não produz essa VLDL quando ele produzia antes. Mais alguma dúvida antes de eu explicar os fibratos? Os fibratos, como o fenofibrato, o ciprofibrato e a genfibrosila, cuidado, tá? Porque o nome dela deu uma desandada aí.
mas não segue, né, a regra. Fenofibrato, fibrato, vem fibrosila, nada a ver. O que eles fazem, gente? Esses fármacos, eles, dentro das nossas células do corpo, a gente tem um receptor nuclear chamado PPAR-alfa. Esses fármacos que eu acabei de falar, os fibratos, fenofibratos, profibratos e fibrosila, eles entram na célula, se ligam nesse receptor e alteram o metabolismo de lipídios nessa célula. Então, o que eles fazem, de fato? Esses fármacos entram na célula, se ligam no receptor PPAR-alfa, eles são agonistas desse receptor, ou seja, eles ativam, estimulam o receptor PPAR-alfa, e com isso eles regulam o lipidograma, fazendo a mesma coisa que a vitamina B3. Reduzem o LDL, o triglicerídeo, e aumentam o HDL. Então, são fármacos que agem no nível genético, porque eles se ligam lá no núcleo, numa proteína nuclear, o PPAR-alfa. Alteram a expressão gênica e fazem a célula metabolizar de forma adequada os lipídios. Com isso, aumenta a LDL, triglicerídeo e aumenta a HDL. Por curiosidade, uma substância natural, um óleo essencial, um ácido graxo essencial, que é o ômega 3, desde que de origem marinha, ou seja, tem que ser um ômega 3 extraído de um peixe marinho. Ele tem o mesmo efeito dos fibratos. Então, o ômega 3 marinho também se liga no receptor PPAR-alfa, altera o lipidograma, reduzindo o LDL, o triglicerídeo e aumentando a HDL. Então, uma substância natural encontrada nos peixes marinhos tem o mesmo efeito dessa classe de fármacos, os fibratos. A toxicidade nos fibratos, os fibratos eles têm maior chance de gerar rabdomiólise até do que as estatinas. Só que ainda assim é considerado um evento raro, mas ele é perigoso, porque se ele acontecer, ele pode ser fatal. Eu acabei de falar, né? Pode levar a insuficiência renal. Quero que vocês pesquisem o que é rabdomiólise. Quem não entender, pode me perguntar depois na próxima aula. A rabdomiólise, embora rara, tem que ser evitada pelo risco de ser fatal. Então, gente, olha aqui, nessa classe, né, nessas 5 opções de terapêutica, 2 provocam rabdomiólise. Podem provocar, ainda que raro. O que isso quer dizer para mim em termos clínicos? Ciente disso, qual é o alerta que acende na minha cabeça, como farmacêutico? Nada? Professor, mas essa toxicidade ela vai se dar por questão de dosagem ou não? Não sei se está diretamente ligado à dosagem. É claro, né? Sempre que um fármaco apresenta uma toxicidade, quanto mais você se expor a ele, ou seja, quanto maior a dosagem, maiores as chances desse evento tóxico acontecer com você. Mas também pode acontecer uma resposta individual, suscetibilidade mesmo. Uma pessoa, às vezes, nem se expôs a uma dose tão alta e desenvolver a rabdomiólise. Aí é uma suscetibilidade genética. A pessoa não responde bem àquele medicamento. É igual alergia. A pessoa que toma um medicamento e não sente nada. Tem outro que toma um medicamento e empola inteiro. Ela tem uma resposta individual àquele medicamento. Ela tem uma alergia própria, né, dela. A reação adversa também funciona dessa forma. A própria alergia é uma reação adversa, né? Mas essas reações adversas também podem funcionar da mesma forma. Podem ser muito de perfil genético. A gente está vendo agora, né, que a resposta genética, que a gente não considera tanto às vezes, ela tem que ser levada em conta. Né? A gente tem muito a mania de querer oferecer tratamentos padronizados para uma população. Não funciona. Cada pessoa é um universo, cada pessoa é um organismo, uma genética. Não adianta eu querer que ela tome o que todo mundo toma. Porque
para ela pode não funcionar. Pode funcionar até para uma maioria, mas para ela não vai funcionar. A gente está vendo isso agora com a Covid, né? Olha que doença que mostra para a gente claramente como a resposta genética é diferenciada. Então, em determinadas famílias, em determinado perfil genético, ela causa um quadro grave, muitas mortes. Em outros perfis genéticos, né, em outras famílias, só sintomas leves e nada mais do que isso. Então, para os medicamentos, essa questão genética também tem que ser considerada. Então, muitas vezes você vai estar até na dose usual e a pessoa está apresentando rabdomiólise. Raro, mas pode acontecer. O uso prolongado também pode vir a acontecer isso ou não? Pode, quanto mais tempo usando, mais tempo exposto, mais chances eu dou do evento acontecer. É como a mulher que usa etinil estradiol, o estrogênio sintético. Ela pode usar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não ter nenhum tipo de distúrbio da coagulação. Lá no 6º ano, ela tem uma trombose venosa profunda. Fala, nossa, esse medicamento nunca me deu isso. Mas com o passar do tempo, com o uso continuado, às vezes com uma dosagem aumentada em determinado momento, uma variação ambiental ali, acabou acontecendo a trombose em algum momento. Então, a consequência que eu queria que vocês tivessem respondido é que, gente, uma vez que eu sei que o medicamento para tratar uma doença tem uma reação adversa, e outro dessa mesma classe tem a mesma reação adversa, é interessante eu associá-los. Não. Concorda Qual que foi a pergunta, professor? é interessante eu associar a estatina com o fibrato? Não. Não, porque potencializa essa reação adversa aí, que pode ser rara, mas os dois usados em conjunto, ainda mais se a pessoa tiver uma predisposição. Ué, o que era raro pode deixar de ser raro. E pensa, se eu vou querer pegar um quadro raro e transformar ele num quadro mais provável, sendo que ele é potencialmente fatal. Então, não é que não possa acontecer, mas a associação de uma estatina com um fibrato precisa ser cuidadosamente monitorada. Tem que estar atento ao surgimento da rabdomiólise. Eu não arriscaria, mas caso, como farmacêutico, vocês vejam uma associação dessa um dia, atenção, porque ela pode tornar esse evento raro, não é que vai garantir que ele vai acontecer, mas ela pode torná-lo mais possível. Então, mais atenção para a rabdomiólise antes que seja tarde demais para o rim do seu paciente. Professor, Oi. e uma pessoa que desenvolve essa reação na estatina, ela desenvolve também no fibrato ou poderia tentar um, se não deu certo, passar para o outro? Podia tentar um, passar para o outro. Não necessariamente ela vai ter nos dois. Mas ter tido em um, né, já é um indicativo que ela possa ter no outro. Mas, teoricamente, na teoria, os fibratos têm mais chance de desenvolver essa reação do que as estatinas. Deixa eu pensar se eu estou confundindo. Fibratos têm mais chance de gerar essa reação do que as estatinas. Mas nos dois casos é rara. Mas não custa tentar. O que você pode fazer é não usar nenhuma dessas classes em doses mais elevadas, né? E estar sempre atento à miopatia. A dor, a fadiga muscular, ela é um sinal inicial da rabdomiólise. Oi. Em caso do ômega 3, ele tem o mesmo efeito farmacológico, mas ele também pode causar a toxicidade? Não tem, não que eu saiba, nenhum estudo relatando ocorrência de rabdomiólise por conta do ômega 3, não. Muitas pessoas que não gostam da ideia de fazer uso de medicamentos, né, que querem controlar o lipidograma, acabam fazendo uma reposição de vitamina D e ômega 3. É comum. A pessoa tem que tomar cuidado que os leigos eles pensam que isso aqui é natural, é do peixe, isso aqui é vitamina D3. Elas acham que podem tomar toneladas. Não entendem que tudo em excesso tem seu lado negativo. Então, tem que ter uma reposição racional disso daqui para manter o seu lipidograma normal, sem o uso necessariamente de um medicamento industrializado. Né? Oi.
Por exemplo, aí nesse caso, por exemplo, quem faz uso um paciente faz uso de fibratos, aí ele precisa, porventura, fazer uso de uma anfotericina B. Se é em caso do paciente, às vezes, por seja desatenção, alguma coisa, ele já está apresentando leves sintomas de rabdomiólise e faz uso de anfotericina. Qual seria a consequência? O problema é que a anfotericina é nefrotóxica, né? Ela vai provocar toxicidade renal quase que em qualquer paciente que ela for usada por um período, né, não precisa ser prolongado. E se o paciente já tiver em rabdomiólise, ou seja, já estiver danificando o seu rim, aí ele tem 2 medicamentos prejudicando o rim dele ao mesmo tempo. Aumentam as chances de falência renal, ou dele acabar, se for o caso, ele sobreviva uma insuficiência renal, que possa até obrigá-lo a fazer diálise, né, provocada por uma associação de medicamentos nefrotóxicos. Essa é a minha grande preocupação como farmacêutico clínico. Gente. Eu sou sempre preocupado se a primeira análise que eu faço, quando eu olho um paciente polimedicado, ou quando ele já toma um número X de medicamentos, eu preciso acrescentar mais um, porque surgiu uma nova doença, minha primeira pergunta é olhar reações adversas e ver se eles não casam reações adversas. Se casarem, eu tenho que ficar achando alternativas, e se elas não existirem, eu preciso monitorar esse paciente com mais cuidado, que é mais provável que ele apresente essa reação, já que ele está tomando mais de um medicamento. Vamos supor, o paciente está tomando fibrato, está com quadro de rabdomiólise, e aí ele tem uma infecção fúngica e não tem jeito, tem que ser anfotericina. Eu preciso ser cuidadoso, às vezes eu paro o tratamento, isso aqui não é emergencial, posso às vezes interromper o tratamento, cuidar dessa rabdomiólise, depois entrar com anfotericina, mexer nessa dose, enfim, posso estar alternativas para evitar esse somatório de eventos. Então, a furosemida e um aminoglicosídeo, né, como a gentamicina, os dois são ototóxicos. Essas considerações clássicas, eu já vou evitar, né? Eu sei que eles não podem deixar no paciente surdo, os dois são tóxicos para a célula auditiva. Mas nem toda interação é clássica, né? Algumas a gente vai aprendendo e já ficam memorizadas. Mas as que não são assim, é importante eu já de cara olhar, e aí no hospital que eu trabalho eu posso começar a gerar informativos. Ó, gente, evita associação, diz com isso, que ambos aumentam as chances do mesmo efeito adverso. Então, vamos evitar essa, e eu proponho essa, essa e essa. Esse é o trabalho de um farmacêutico clínico. Não é só também dizer, gente, não é para associar gentamicina com furosemida, não é para associar fibrato com estatina. Tem que dar opções. Né? Olha, o mais recomendado, mais seguro é essa e essa associação. Primeira, segunda, terceira escolha, quantas existirem ou forem necessárias. Certo, gente? Mais dúvidas? Então, se vocês não têm mais dúvidas, a aula foi isso. Se não tiver dúvidas,